Oi, gente. Por que Gramsci, Antônio Gramsci, é tão demonizado pela direita liberal, pela direita conservadora, mas especialmente pela extrema direita? Bem, eu vou trazer elementos nesse vídeo de hoje que ajudam a compreender o porquê dessa demonização, que tem muita relação com dois conceitos gramscianos. Um, que é o Estado ampliado, a reflexão de Gramsci acerca do Estado, e o outro, que é o conceito de intelectual orgânico, que está conectado com esse na compreensão de Gramsci da realidade em que ele vivia. E esses dois conceitos desenvolvidos por Gramsci ajudam a compreender por que a extrema-direita, em especial, mas a direita em geral, tem tanto medo de Gramsci. Né? Porque Gramsci oferece um arcabouço conceitual e estratégico para as forças a favor da classe trabalhadora, as forças progressistas, se articularem para se tornarem dirigentes antes de serem dominantes. E para compreenderem as estruturas de dominação em múltiplos aspectos. Eu vou trazer isso, que é um aspecto, que é uma coisa que vai ser mais trabalhada de forma mais densa em uma aula minha do meu curso Gramsci, o terror da direita, que vocês podem ver mais informações no comentário fixado. As inscrições do curso estão abertas se vocês quiserem compreender melhor isso. Né? Eu sou André Teixeira Jacobina, eu tenho mestrado e doutorado pesquisando política, e esse curso vai oferecer certificado, são 4 aulas com mais 4 encontros só para tirar dúvida, 8 encontros no total, e além disso, eu fico à disposição dos alunos durante 4 meses, as aulas são gravadas e ao vivo, quer dizer, vai ter bastante conteúdo e eu ainda repasso textos e bastante material para quem tiver interesse em estudar e interesse em sair de uma visão do senso comum sobre Gramsci. Pois bem, tendo dito isso, o conceito de Estado ele é muito importante, o conceito de Estado ampliado, para entender por que Gramsci é tão odiado e tão demonizado pela direita. A compreensão clássica do conceito de Estado pela tradição liberal é que o Estado deveria ser neutro diante das relações entre as pessoas e especialmente no que tange os contratos. Ou seja, o Estado deveria ter como função fundamental garantir o respeito dos contratos, e os liberais aceitam que o Estado tem algumas outras poucas funções, como o judiciário, às vezes o exército, a defesa, não é? Mas fora essas funções, poucas funções, por isso que a tradição liberal fala em Estado mínimo, o Estado não teria muitas outras funções. Bem, a tradição marxista, da qual Gramsci é portador, ele é uma pessoa que trabalha dentro dessa tradição, muito antes de Gramsci já tinha percebido que o Estado, na prática, nunca foi neutro. O Estado sempre favoreceu os interesses das classes dominantes. Por exemplo, na época do feudalismo, o Estado de característica feudal favorecia os interesses dos senhores feudais. Né? Ao longo da história, em períodos escravistas, o Estado, as organizações de poder, favoreciam os interesses dos donos de escravos. E de forma semelhante, o Estado capitalista, o Estado em uma sociedade capitalista, ele favorece os interesses dos donos dos meios de produção, os capitalistas. Então, a tradição marxista já tinha percebido que essa narrativa de que o Estado deveria ser neutro, ela não era verdadeira. Mas Gramsci vai oferecer uma contribuição muito mais sofisticada, e é por isso que a direita liberal, e é por isso que a direita conservadora, e especialmente a extrema-direita, tem tanto medo do Gramsci, para compreender o processo de dominação que se dá por dentro e por fora do Estado, e uma compreensão mais ampliada do Estado, em que o Estado não apenas como as instituições de coerção tradicionais, a polícia, o exército, ou instituições ligadas diretamente ao poder estatal, não é? Isso seria o que Gramsci chama de sociedade política, mas ele diz que o Estado é a sociedade política, mas a sociedade civil. As formas não estatais tradicionais, controladas pelo Estado diretamente, mas que de forma indireta dão suporte aos interesses da classe dominante.
o partido político, e aí entram intelectuais orgânicos, as classes dominantes, não é? E aí entram todo tipo de associação ou organização que defendam determinados interesses. Essas organizações que não estão diretamente ligadas ao Estado, mas que dão suporte, elas atuam para garantir a hegemonia de uma determinada classe dominante. Mas aí que vem o pulo do gato. Gramsci diz que as forças não dominantes, as forças subalternas ligadas à classe trabalhadora, podem desenvolver lideranças próprias. Ou seja, assim como existem intelectuais orgânicos, ou seja, intelectuais que defendem os interesses dos ricos, intelectuais que defendem os interesses dos donos do capital, é possível que existam intelectuais que defendam os interesses da classe trabalhadora. Assim como existem organizações e partidos políticos que defendem menores tributos para os mais ricos, que defendem subsídios para o agronegócio, assim como existem organizações desse tipo, é possível que se crie um partido político de novo tipo que defendam os interesses da classe trabalhadora, dos mais pobres e daqueles que estão, nesse momento, no momento que Gramsci escrevia, sem o poder. E é por isso que é possível se tornar dirigente em termos morais, intelectuais, éticos. É possível uma outra hegemonia, uma contra-hegemonia surgir, se desenvolver e produzir efeitos. E se nós observarmos as conquistas que aconteceram nos países do estado de bem-estar social na Europa, nós vemos exatamente esse fenômeno se materializando. Se formaram partidos políticos, por exemplo, na Inglaterra, no pós-Segunda Guerra Mundial, já existia o Partido Trabalhista, e o Partido Trabalhista Britânico ele se fortalece e ele constrói o quê? Dentro de uma dinâmica da disputa da democracia, não, disputas democráticas, ele constrói a defesa de um sistema universal de saúde, o National Health Service. Nos países europeus, em vários deles, nós vimos surgir e se desenvolver uma série de medidas que beneficiam os mais pobres. O investimento social aumenta em toda a Europa Ocidental. Exatamente aumenta. Por que esse investimento social aumenta? Ele aumenta por causa da pressão de partidos políticos ligados a esses interesses, organizações de trabalhadores, movimentos sociais, ou seja, todas essas múltiplas organizações que atuam na sociedade civil. Olha como Gramsci foi potente. Ele, antes que isso acontecesse, ele já vislumbrava que esse era o caminho para que diversas conquistas acontecessem em sociedades complexas. Em sociedades complexas, ele anteviu isso que poderia vir a acontecer. E que era o caminho para a classe trabalhadora, um dos caminhos, não o único caminho, porque ele é um estrategista muito brilhante, ele pensava em estratégias diferentes para contextos diferentes. Essa é uma coisa que eu vou desenvolver e explicar melhor em meu curso, para que você conheça o pensamento de Gramsci. Mas ele anteviu que para se contrapor à lógica liberal, para se contrapor à lógica conservadora, para se contrapor às diferentes ideologias que dão suporte à dominação daquelas classes que já são dominantes, as classes dos donos dos meios de produção, era necessária não apenas disputar o poder do Estado, da sociedade política do Estado, mas era necessário também disputar um poder que já estava dominado e já estava sendo reproduzido por forças conservadoras, por forças que queriam conservar seu poder. Ou seja, o Estado nunca foi neutro, ele já era dominado e ele já reproduzia uma ideologia que favorecia a classe dominante. E cabia à classe dominada desenvolver um sistema de ideias e disputar esse espaço e conquistar esse espaço e ser dirigente antes de ser dominante para poder produzir uma série de conquistas, e que foi exatamente o que aconteceu em diversos países. Aliás, no Brasil, as conquistas da nossa Constituição Cidadã de 88, elas se deram justamente por pressão de movimentos sociais, de partidos políticos, organizações da sociedade civil que lutaram justamente para introduzir esses temas e benefícios para a classe trabalhadora e para os mais pobres. Se nós olharmos, e Gramsci estava se baseando também nas conquistas que ele já tinha visto como observador da história
e como militante político, porque ele já tinha visto que do século XIX para o século XX, ele que é um intelectual do século XX, ele já tinha visto que no século XX já tinham acontecido conquistas por causa da luta da classe trabalhadora. A diminuição na jornada de trabalho, o início dos direitos da classe trabalhadora já eram algumas conquistas que estavam acontecendo justamente porque a classe trabalhadora estava se organizando e estava disputando a hegemonia. Ora, um intelectual que pensa como outros intelectuais podem ser orgânicos ou estar a favor dos interesses da classe trabalhadora, um intelectual que pensa em estratégias e mecanismos de como a classe trabalhadora pode destruir a hegemonia histórica das classes dominantes, é um intelectual que coloca muito medo naqueles que apoiam as atuais classes dominantes. Por isso, toda pessoa que demoniza Gramsci, tudo que ela demonstra ao demonizar Gramsci é, em especial, um desejo de manter as estruturas de dominação e hierarquias que estão presentes, porque ela não quer que a classe trabalhadora seja emancipada, ela não quer que os mais pobres tenham mais poder, tenham mais direitos, tenham mais riqueza, tenham mais capacidade de serem mais livres. Ela está ao lado e trabalhando a favor dos interesses daqueles que já são os dominantes e das minorias que já controlam o Estado na atualidade. Ele foi muito além de perceber que o Estado favorece os capitalistas, mas ele demonstrou como esse favorecimento se dá e quais são os diferentes mecanismos que são utilizados pela classe dominante. E é exatamente isso que eu vou analisar em profundidade em várias das minhas aulas dentro do curso introdutório sobre a obra de Gramsci, Gramsci, o terror da direita. Então o título do curso, embora seja meio que impactante, pareça ser assim um pouco exagerado e tal, na verdade ele tem uma razão profunda de existir, porque o título de fato reflete a razão pela qual a direita tem tanto interesse que as pessoas de esquerda, as pessoas alinhadas à classe trabalhadora, as pessoas alinhadas aos interesses da classe trabalhadora não conheçam Gramsci. Vale a pena dizer que esse curso vai beneficiar qualquer pessoa que queira compreender melhor o pensamento de Gramsci, mesmo que a pessoa não seja necessariamente uma pessoa alinhada aos ideais da esquerda, porque a ideia do curso não é produzir militantes, mesmo, mas se você quiser militar com base nas informações e no conhecimento, você é livre para isso e eu vou até te incentivar nisso como youtuber, não é? Como uma pessoa que atua aqui no YouTube. Mas a ideia é você compreender, você entender. Uma vez entendendo, o que você faz com essa compreensão é uma coisa inteiramente sua, da sua autonomia. E eu, como professor, vou sempre respeitar essa autonomia dos meus alunos, não é? Enfim, o curso introdutório vai ser às terças-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 2h30, sábado para tirar dúvida, e às terças são as aulas, mas o curso fica gravado e a pessoa pode assistir a qualquer momento, durante meses depois do curso ter sido concluído. O curso vai oferecer material para os alunos e eu espero que vocês divulguem o curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp e convençam amigos a fazer, porque é muito importante a gente superar visões do senso comum sobre Gramsci e ter uma compreensão mais profunda desse importante autor do século XX. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está no canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.